Olá! Hoje vou dar continuidade aos nossos vídeos Habilitar Responde, onde estamos trazendo as principais dúvidas que os terapeutas levam para a supervisão. Uma dúvida muito comum que os terapeutas levam para a supervisão é por que o tratamento está patinando, né? Por que o paciente não melhora? Muitas vezes eles relatam, mas eu já fiz tantas coisas, eu já intervi de várias formas, e eu percebo que houve uma certa evolução, mas parou, parece que eu tô patinando, eu não saio mais do lugar com o paciente e eu não sei o que fazer. Vocês já passaram por isso? Já tiveram essa sensação de estar patinando? Isso é muito comum de acontecer. Vários fatores podem levar a esse processo. Um deles pode ser a falta de uma boa conceitualização. Então, muitas vezes o terapeuta, ele não tem uma conceitualização clara daquele paciente, ele não consegue compreender todo o funcionamento daquele paciente, e principalmente dos fatores de manutenção. O que está mantendo aqueles problemas? O que mantém o transtorno do paciente? O que mantém as dificuldades? Por que ele não melhora, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma boa conceituação e que a gente tenha muito claro quais são os fatores de manutenção. Um outro ponto que pode estar levando o tratamento a patinar é não ter um plano de tratamento ou não ter um plano de tratamento adequado. Então, às vezes o paciente tem uma conceitualização de caso que explique, mas ele não tem um plano de tratamento. Ou, muitas vezes, tem um plano de tratamento, mas um plano de tratamento que contempla muito a fase inicial. Porém, ele não planeja o que ele vai fazer após essa fase inicial, após essa estabilização de humor do paciente. Então, o plano de tratamento, ele precisa ser pensado com começo, meio e fim, né? Ele precisa ter uma direção para o tratamento como um todo, e não um foco só no início do tratamento. Então, a falta de um plano de tratamento ou de um plano de tratamento adequado pode impactar e fazer com que o tratamento não evolua. Um outro ponto também que a gente observa muito nas supervisões é que às vezes o terapeuta ele tem uma boa conceituação, ele tem um bom plano de tratamento, mas ele não segue o plano de tratamento. E uma das coisas que dois pontos que ajudam às vezes ele não seguir o plano de tratamento é não se preparar para sessões. Então, às vezes, o terapeuta, ele tem um plano de tratamento, mas como ele não se prepara, como ele não se planeja para cada sessão, ele acaba se distanciando desse plano de tratamento. E um outro ponto é, muitas vezes, ficar trabalhando em cima do que o paciente traz, o que vai levando a uma sensação de que está apagando fogo, porque não está indo para algum lugar, para algum objetivo, mas simplesmente vai apagando fogo com aquilo que o paciente traz. Então, às vezes, o terapeuta, ele constrói metas para a sessão, ou às vezes ele não constrói as metas para a sessão, porque ele não se prepara, ou às vezes ele constrói as metas para a sessão, mas ele acaba trabalhando muito com o que é trazido para o paciente, não encaixa as metas que ele tinha para aquela sessão. Então, isso também faz com que ele se afaste do plano de tratamento e perca, não tenha uma direção exata de para onde ele tem que ir com aquele caso. Isso também leva à sensação de patinar. Um outro ponto são as escolhas das intervenções, né? Então, muitas vezes, a gente pode não fazer a melhor escolha de intervenção para aquele momento, para aquela situação ou para aquele paciente. E outras vezes a gente até pode fazer uma boa escolha de intervenção, né? Uma escolha apropriada, porém podemos não usar de uma postura socrática na aplicação daquela intervenção. Então, a gente pode entrar num processo de aconselhamento do paciente ou de convencimento do paciente, o que dificulta o paciente de construir, né, as próprias ideias, de criar, de ter as próprias percepções. Então, quando isso acontece, quando a gente entrega para o paciente, né, uma mudança, uma perspectiva diferente, e não é o paciente que constrói essa perspectiva diferente, muitas vezes isso não vai fazer sentido para ele,
e vai contribuir também para que ele não progrida, não evolua. Espero que essas dicas ajudem vocês, né, a pensarem, a avaliar que tipo de dificuldade vocês possam estar tendo quando tiver essa sensação de que está patinando no tratamento.